você ler o versículo 3. O Senhor falou com Ageu uma palavra, e através dessa palavra, Deus mandou que Ageu entregasse para Zorobabel, para o governador Zorobabel, para Josué, o sacerdote, e para o povo. Versículo 3. Deus mandou falar assim: quem há entre vós que casa viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Olha o versículo 9, o que diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão para o céu, aleluia. Todos começam dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glorioso Pai, eterno Deus. Senhor Deus, que a tendência dessa mensagem proceda do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai celeste, paralise agora as potestades das trevas e se levanta como resultado da ministração da tua palavra. São paralisados de ti. Toda a potestade das trevas e como resultado da ministração da palavra. Senhor querido, receber o teu poder vivificador celestial, Senhor Deus, nesta noite. Portanto, Senhor, fale agora para mim, meu servo. Senhor, não tenho sabedoria suficiente para que o Senhor possa me usar. No entanto, Senhor, estou aqui como um instrumento e que esta palavra vá e produza o resultado na glória enviada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aceite, amados. Aceite e bata bastante papo de glória. Queridos irmãos, a mensagem da qual vamos falar, todos deram para perceber que não vai ser uma mensagem difícil. No entanto, como algumas pessoas estão fazendo, gostaríamos que todos olhassem para a frente, aqui para o altar. Queridos irmãos, uma palavra falada ao profeta Ageu, que se baseia em um contexto ligado à época do profeta, mas tendo uma mensagem que liga um contexto e um texto ligado ao tempo do profeta, vai servir-nos de importância algumas lições dessa mensagem que não vai ser difícil todos entenderem, porque eu diria que até a pessoa mais simples que atentasse para ouvir esta ministração entenderia, mas as palavras que vão ser faladas são palavras do cotidiano. No entanto, queridos irmãos, o profeta Ageu, ele foi um profeta do período da restauração após o cativeiro na Babilônia. Ele foi usado por Deus para inspirar os exilados regressados a completar a construção do templo em Jerusalém. O profeta Ageu, se você for examinar o livro do profeta Ageu, você encontrará 3 artigos, 3 aspectos básicos que caracterizam o livro de Ageu. Em primeiro lugar, você vai ver que foi a primeira palavra profética nítida ouvirida por Judá depois do exílio na Babilônia. Em segundo lugar, você encontrará lá que o livro de Ageu, ele é o segundo menor livro, ou seja, Obadias é o primeiro e o livro de Ageu é o segundo menor livro da Bíblia. Em terceiro lugar, o profeta Ageu, ele fala muito acerca dessa frase: assim diz o Senhor. Essa frase ocorre mais de 29 vezes no seu livro, ressaltando a urgência da mensagem aos recapitulados de
construir o templo para a oração, nós somos como construir. Mas o templo de Salomão era um templo que nele havia ouro, era um templo que havia pedras preciosas, era um templo magnífico que a palavra diz também, o autor de Crônicas diz também que esse templo era tão fabuloso, era tão glorioso, que logo após Salomão orar todo sacerdote, Deus responde com fogo, Deus responde com glória, e Deus se coloca de joelho numa frente e olhar para a glória do Todo-Poderoso. E agora, os repatriados que voltaram da Babilônia, no exílio que durou 70 anos, agora eles se encontram construindo o templo em Judá. E eles viram que o templo, pois, se 70 anos se passaram, quando a gente falou essa frase para os repatriados, havia 66 anos que havia se passado a construção do primeiro templo. Apesar de você ver o livro de Ageu quase no final da Bíblia, mas se o livro de Ageu fosse colocado, ele estaria no mesmo tempo do livro de Esther, do livro de Esdras, do livro de Neemias, do livro de Crônicas, queridos e amados irmãos. Então, alguns já tinham alcançado unidade e viram a glória, tinham visto a glória do segundo templo como provavelmente Ageu, mas agora Deus pergunta para o povo. Deus ele começa a indagar o povo, porque acredito que o povo assim construindo novamente o templo, pois havia sido destruído, construindo nas suas próprias mãos, lembrava do magnífico e suntuoso templo de Salomão e viam que havia um disparate. Era superior ao outro, ou seja, o de Salomão era superior ao que eles estavam construindo, o que eles estavam edificando. Mas Deus prometeu uma coisa, mesmo que eles achassem uma certa inferioridade, mesmo que eles achassem que a porta não seria a única porta, mesmo que eles achassem que as cadeiras não teriam acima das cadeiras pedras preciosas, mas Deus garantiu que a glória daquela última casa seria maior do que a primeira. Não é a tua, queridos irmãos, que entra. Se você pensa em alguém que entra, no capítulo 3, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim dessa forma: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos desta casa, choraram altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, porque tinha uma promessa que a glória seria superior, que a glória seria ilimitada, queridos e amados. Queridos, Ageu, ele sabia das profecias de Jeremias, Ageu sabia das profecias de Isaías e Ageu sabia da profecia de Daniel. Queridos, falando acerca da profecia de Isaías, no capítulo de Isaías, 44, versículo 28, na profecia que Isaías falou, ouvido por Deus, 150 anos antes, Egito seria usado por Deus para garantir o retorno de um remanescente. Jerusalém seria reconstruída e o templo seria restaurado. Pois todos já sabem que o rei Nabucodonosor tinha invadido Judá, Jerusalém, e destruído o templo, e destruído os muros da cidade, e destruído também a sociedade, levando muitos cativos para a Babilônia. Mas para Daniel, Isaías, Misael e Jeremias eram na Babilônia, como também o profeta Ezequiel. Mas Deus garantiu que Deus ia levantar um rei, Deus ia levantar um ungido, que é tanto você meditando no livro de Isaías, capítulo 45, Deus ele fala através do profeta: assim diz o Senhor aos seus ungidos filhos,
destrói o império babilônico e libera os exilados para o mundo todo. Sendo o primeiro reconhecido feito por Zorobabel, o segundo feito por Esdras e o terceiro feito por Neemias. Então houve 3 retornos dos exilados, ou seja, houve 3 palavras dos exilados para voltar à sua terra, para a restauração do templo, para a restauração dos muros, para a restauração da sociedade, para a restauração da adoração a Deus que nos ama. Então a gente sabia das profecias de Isaías, Jeremias e Daniel. Acerca da profecia de Jeremias profetizou 70 anos do povo de Deus na Babilônia. E Daniel, no capítulo 9, ele ficou muito aflito e começou a orar, jejuar e se humilhar a Deus, porque ele viu que os 70 anos iam quase se passando em povo na Babilônia, mas Deus respondeu à oração de Daniel. Deus também tem respondido a oração do secreto, aonde se cada uma das pessoas queridos no mundo, aonde se cada uma das pessoas no mundo de pecado, aonde se cada uma das pessoas à beira da morte, podem ver filhos, os seus ministros, ver filhos, seus filhos, que ignoraram constantemente para que as pessoas que estão na Babilônia, e na Babilônia significa dizer o mundo de pecado, o mundo de prostituição, o mundo de impureza. Então Deus tem dado aí os seus servos, os seus ministros, para que essas pessoas que estão na Babilônia voltem para Jerusalém, voltem para assim existe que é o tempo da sua vida, o tempo da sua alma, para que Deus derrame a glória da última Então Deus usou Ageu. Deus usou Ageu. Ageu, queridos, logo após estar em Jerusalém, ele veio ao povo de Deus que estava em construção, construindo um templo, a casa de Deus. Porém, todos vocês sabem que todos que se prontificam a fazer algo para Deus, algum obstáculo irá se pôr na frente. Do menor ao maior. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus se prontificou a fazer o templo. No entanto, os inimigos samaritanos se opuseram à obra do templo. Mandaram cartas para o rei Artaxerxes, para que o rei Artaxerxes, que substituiu a Ciro, ele assim falasse ao enemigo, porque o que os samaritanos alegavam era que se o templo fosse concluído, se o muro fosse restaurado, se a adoração à religiosidade fosse restabelecida, o povo de Judá se rebelaria, não pagariam mais impostos, não pagariam mais tributos. Então o rei Artaxerxes levou a carta, mandando imediatamente que a obra parasse. Deus não quer que a obra pare, então ele não esqueceu os profetas também, mas a obra parou. A obra está em vigor. Os samaritanos lançaram tropeços na obra de Deus. Os samaritanos lançaram tropeços no povo de Deus. Eu sei que falando essas palavras não está aquém da sua vida. Você, ou qualquer um de nós, possamos conhecer pessoas que sempre lançam tropeços na frente para atrapalhar a condução da obra do Senhor, para atrapalhar a glória da segunda casa. Mas o que Deus quer, amados, é restaurar a segunda casa, é restaurar a segunda que haja glória abundante, para que haja poder abundante.
se os samaritanos paguem em tributo pela palavra Pérsia, para que para que a obra seja concluída e os construtores fossem alimentados. Imagine você, em nível de quer que a obra pague, em nível de quer que a obra conclua, agora recebe o Egito do rei para que os contributos romanos para a Pérsia, mas sim para Jerusalém, para construir o templo. Ou seja, a despesa do povo de Deus começou a ser paga pelos inimigos do Pai. Todos aqueles que insistem na obra de Deus e todos aqueles que determinam a Deus, apesar da escassez dos nossos dias, apesar da crise dos nossos dias, mas Deus irá enviar alguém. E se você tiver inimigo de verdade, você vai ter inimigo de verdade na sua vida. Aleluia! Então, nós temos começa a pagar tributos para que a obra seja concluída. Ageu e Zacarias, mais alegres, veio a obra concluída. A palavra de Deus diz que eles profetizavam e o povo trabalhava e prosperava através da profecia dos profetas. Imagine você, um inimigo que lutou, e você pode pensar, a obra parou, e já começou em seguida, não. Foi 15 a 18 anos que demorou. Depois de 18 anos que o povo voltou a construir novamente, deixaram o fundamento, e depois de 18 anos, foi que começou a obra do tempo novamente. Você pode ver isso para ele, não foi fácil e não foi bom. Eu disse que você pode ver isso para ele, não foi fácil e não foi bom. Essa administração é a administração de Deus. Tem coisas que você vê que vai acontecer exatamente, mas tem coisas que você não são repetidas. 40 vezes, 40 vezes, mas tem coisas que você vai esperar. Mas não dá mas Deus tem seus métodos e seus meios para que a obra seja concluída. E depois de 18 anos, é mão na obra de novo. Depois de 18 anos, é mão na obra novamente. Há muitas coisas que você tem deixado de lado, que você fazia, que agradava a Deus, não era pecado, e que você deixou de lado. Podia ser algo que lhe beneficiasse, de maneira física, pessoal, moral, espiritual e financeira. Possa ser que a estabilidade da vida tenha te afastado de alguma atividade. Mas se você tem tempo de voltar, o tempo é este. Depois de 2 anos, você concluiu a obra. E concluíram a obra do templo de Deus. Quando eles tiveram a oportunidade, foi diferente. Eles viram o fundamento de Deus, teve a chance. Voltaram o fundamento, estava lá, e verdade que a gente fica cheio de mato. Mas foi tirado. E construção até o término. Eu sei que posso estar falando ali, com alguém aqui, que na sua vida você teve muitos fundamentos. E esses fundamentos nunca lhe serviram, mas uns a outras pessoas. Eu quero te chamar para fazer essa mensagem, você que pegar Deus para você, para a sua vida, para o seu crescimento moral, espiritual, ético e financeiro também. O povo prosperava através da profecia de Ageu. É hora, queridos irmãos, de voltar a colocar a mão na obra de Deus, a mão na obra da sua vida. É momento, é chegado. Os inimigos sempre vão se opor. Olhem, os inimigos se opõem,
inimigos poderão se aproveitar do que você fez com tanto suor, com tanto esforço. E na mão de Deus, outra mensagem de Deus, Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai te fortalecer. Deus, Ele vai as suas mãos. E muita gente a partir de você, assim não é essa mensagem, porque o conhecimento te dá poder. O conhecimento alarga a sua visão. E através dessa palavra, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Que na minha vida, na sua vida, a glória de muitas casas que nós tivemos materialmente das nossas vidas, de anos que passamos foi deixado para trás. Mas se você tem 70, se você tem 70, se você tem 50, se você tem 40 anos, a mensagem de Deus para você é essa. A glória da última casa é Deus te abençoe. Porque a obra foi concluída e eu acredito que a obra vai ser concluída na sua vida. Senhor, acima de tudo, além do universo, nós te ajudamos.
Pai, estamos na tua presença. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te apresentamos um povo, te apresentamos, Senhor Deus, esta vez o